dor incompassível, que foi contada, foi narrada por Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Eu tenho que ler para a gente saber do que está tratando, né? Então, pessoal, seguinte, antes de começar a parábola, vem uma observação da razão pela qual a parábola foi narrada, foi dita por Jesus. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até de 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Agora a parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo como pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía e que pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. E segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar seu irmão. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Ele está falando do perdão. Todos os dias, nós, de alguma forma, cristãos, falamos sobre o perdão. Que perdão? Em que momento a gente fala do perdão? A gente fala do perdão quando a gente diz Pai Nosso. E lá no meio do Pai Nosso tem: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, se nós queremos o perdão do Pai, nós precisamos saber que o nosso perdão ao nosso irmão não é um perdão de meia hora, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. É para sempre. Perdoar a dor, a mágoa, o ressentimento que o outro causou, por que não? Agora veja, se foi um momento infeliz, quantas vezes acontece da gente estar passando um momento infeliz, um momento em que a gente não está bem, teve um problema em casa, com a família, teve um problema no trabalho, teve um problema no trânsito, teve um problema qualquer, recebeu uma notícia, soube que está doente, tem um problema grave de saúde, isso não perturba a gente? E quando a gente está sob perturbação por qualquer fato desses da vida comum de todo mundo, que qualquer um de nós pode passar, será que a gente é todo certinho, equilibrado, que diz assim: bom dia, boa tarde, sim senhor, pois não, desculpe, por favor? Será que é só isso que a gente diz? Ou a gente diz desaforo também? Ou a gente sai do equilíbrio também? É nessa hora, nesse momento de desequilíbrio que a gente pode passar, que a gente tem que refletir. Se a gente também pode passar, a gente quer que o outro odeie a gente,
magoe a gente, se sinta ressentido com a gente, não nos perdoe nunca quando a gente quer o perdão de Deus, mas a gente ofendeu o outro. A gente feriu o outro com o desequilíbrio que a gente teve. Então, a gente não pode pensar que a gente é uma exceção e que tem todos os direitos e ao pedir ao Pai que perdoe as nossas dívidas, Ele o fará quando a gente é incapaz de perdoar a dívida alheia. Eu ainda vou ficar boa da rinite. Então, a gente tem que refletir, olhar para dentro da gente, pensar quantas vezes a gente dentro de casa, com pai, com mãe, com irmão, com filho, a gente tem gesto de quem não perdoa jamais, porque o orgulho está ali na frente. Eu sou a mãe, eu sou o pai, ele que venha se retratar. Por quê? E se o erro foi nosso? Nós agimos daquela forma e podemos ter magoado severamente o outro. E o perdão não é aquele perdão que vale no momento em que a consciência vem e começa a cobrar. É para sempre. Como tudo na lei divina. As leis divinas são todas para sempre. Porque é que Deus, como o rei, o Senhor, perdoou as dívidas daquela criatura e ela não foi capaz de perdoar aquele outro que estava lhe devendo, muito menos. Às vezes a gente cobra miséria, merreca, coisa pequena, e a gente transforma a vida do outro num desespero. Tem uma história que eu gosto muito, ela é até engraçadinha. Um casal, à noite, a esposa estava tentando dormir e o marido virava para um lado, virava para o outro, suspirava, inspirava, só não dormia. Roncava não, porque ele não dormia. Então, ela tentando conciliar o sono, não conseguia. No outro dia tinha um monte de trabalho para ela fazer. Resultado. Chegou uma hora que a paciência se esgotou e ela disse, senta. Acendeu a luz, senta. Qual é o problema? E ele virou e falou assim, não, lembra, é o seguinte, há algum tempo, há uns 6 meses, lembra que eu fiz um empréstimo no banco e era um empréstimo para quitar o nosso apartamento? Pois é, era num valor desse tamanho. E ia vencer 6 meses depois. O gerente aceitou todas as garantias que eu dei. E está vencendo, vai vencer hoje. Já estava querendo amanhecer. Vai vencer hoje, eu não tenho dinheiro. Ela disse, me dá o telefone do gerente. O número do gerente. Aí ele disse, como? O número do gerente para quê? Eu disse, o que é que você vai fazer, mulher? Ela disse, deixa comigo. O gerente foi, ou o marido foi, deu o número do gerente. Ela ligou para ele. Seu gerente, aqui quem fala é a esposa do fulano que fez um empréstimo para quitar um apartamento. O senhor se lembra? Há 6 meses, se lembra disso? O gerente, sonolento, disse, me lembra. Disse assim, pois bem, eu estou ligando para lhe avisar que o senhor vai chegar hoje e tentar resolver o problema, porque ele não tem o dinheiro para pagar hoje não, tá certo? Boa noite, durma bem. E desligou o telefone. Virou para o marido e disse, agora dorme, vira para o outro lado, dorme, que eu vou dormir também. Porque o problema que era teu, agora é dele. Que ele vai ter que resolver. Veja só, a gente não pode empurrar para o outro a solução de um problema, mas a gente tem que dar uma solução. Em algum momento, a gente tem que tirar da consciência da gente o que está precisando e por que não tomar o que aparentemente é um ato insano, mas é a possibilidade de solução. Não é só o devedor que está pensando, aquele que está cobrando também tem que pensar numa solução alternativa. Porque se o devedor não pode pagar, por que não? Por que não você encontrar uma solução? De repente o homem não tinha como pagar. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, em troca a gente negocia. Mas o principal de tudo isso, o grande segredo para a gente não precisar perdoar 70 vezes 7 e nem sair arrastando mágoa e ressentimento pelo mundo, eu vou dizer agora. Olha que coisa linda, que palestra boa. Pesquisei todos os livros
sobre o perdão. E nos livros dizia assim, sabe quando você chega e diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente está querendo um monte de coisa, né? Seja feita a vossa vontade. Então, a vontade de Deus. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, porque a gente precisa se alimentar do corpo, da alma. E se precisa se alimentar da alma, a gente tem que considerar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque eu quero que a minha alma se alimente. Perdoai as nossas ofensas. Eu paro de ofender o outro. Eu posso parar de ofender? Por que não? Às vezes eu paro de beber, eu paro de fumar, eu paro de dançar, eu paro de cantar, eu paro de roncar, não tem tratamento para quase tudo. Por que não a nossa decisão de não magoar o outro? É uma decisão, difícil dessa, mas é uma decisão. Se você decide não magoar, Deus está pronto para perdoar as nossas ofensas. Eu não vou ofender mais ninguém. Olha que decisão linda. O mundo começa a se resolver. Assim como eu não me deixar magoar por ninguém. Então, se o outro disser um desaforo, eu vou fazer uma prece para ele encontrar o equilíbrio, porque ele deve estar infeliz. Quem não está feliz, magoa sim, mas quem está feliz não maltrata ninguém, não fere ninguém. Então, Deus vai nos perdoar cada vez que nós formos capazes de não precisarmos perdoar ninguém. O perdão pode ser algo que fique na memória. Existiu porque houve a necessidade, hoje não precisa mais. Porque a gente não tem mais diferenças que possam causar a mágoa e o ressentimento em ninguém. Faz sentido? Vocês acham que faz sentido? Agora, é um trabalho enorme. Só que é um trabalho para a gente ser melhor, para a gente poder conviver, existir melhor. Quanto mais a gente for capaz de fazer felizes as pessoas à nossa volta, mais felizes seremos. Então, a solução é essa. Eu não preciso perdoar, ou eu aprendo a perdoar de fato, e o perdão não é uma palavra, o perdão é um conjunto de gestos, comportamentos, sentimentos, pensamentos, que eu volto para o outro no sentido do outro ser feliz. Então, se eu não me deixar magoar, olha como eu poupo coisas. Eu vou tendo gestos, nossa, gestos de fazer feliz, que coisa maravilhosa. E se o outro me disser que as coisas não foram boas e for agressivo, for indiferente, for como eu não espero que seja, porque eu vou esperar sempre que seja bom, que seja feliz. Mas se o outro reagir de forma a me magoar, opa, a mágoa vai ficar aqui. Porque quem fica carregando peso, quem fica carregando a dor da mágoa e maquinando um jeito de se vingar, e vingança não é coisa de século XXI, não, já que a gente se diz tão avançado, não é coisa do século XXI, é coisa das cavernas para trás. Então, a gente não precisa se vingar de nada. A única vingança que a gente pode fazer a alguém é uma surpresa que gere um sorriso feliz no outro. Você me fez feliz, eu faço você feliz 2 vezes. Olha que maravilha. Então, daqui para frente, vamos pensar. A gente será perdoado sempre, que a gente vai receber na mesma proporção, na mesma medida daquilo que a gente der, o que a gente plantou, a gente vai colher. Então, nessa parábola, ele está sendo claríssimo. Ele está dizendo, não importa, 70 vezes 7, vai fazer a conta. Gente que não é matemático não faz de cabeça. Então, não importa, é infinito, é para sempre. Perdoar para sempre significa que eu tenho que aprender hoje, porque aí eu não tenho um trabalho de aprender todo dia. Eu já aprendi hoje, comecei a colocar em prática. Cada dia vai ser uma sucessão de fazer outros felizes. Imagina como fica seu coração, imagina como fica sua consciência, imagina como fica seu pai, o pai maior.
com você sendo esse filho que faz felizes por onde você passa. Que coisa linda! E parece fantasia, coisa do Walt Disney, não é não. Não é não. A gente pode sim ser e fazer felizes todas as pessoas, porque a gente tem a máquina mais potente que existe. A gente tem a máquina que pode destruir tudo, mas que pode reconstruir tudo. E está aqui. A gente é tão criativo. Então não é. Gente, quem criou o grampo de cabelo, que na minha terra se chama biliro, quem criou o pegador de roupa? Olha que gênio! Uma besteira. Mas quem criou isso, criou uma solução para uma coisa inevitável, o vento e a roupa no varal, por exemplo. A gente escrevendo e o cabelo caindo na testa. Uma coisa maravilhosa. Se a gente cria essas pequenas bobagens que são soluções para problemas que para alguns muito graves, pergunto para a lavadeira se não era grave deixar a roupa estendida e ter que pegar na terra, no chão, porque não tinha asfalto, e lavar tudo de novo. Quem nunca lavou fralda de menino, que diga. Então, a gente pode fazer, criar, transformar cada dia em felicidade a tristeza do outro, ainda que seja por uma perda, ainda que seja por uma separação, ainda que seja por uma ofensa, ainda que seja por qualquer razão. Use sempre a combinação da razão com o coração. Pensamento e sentimento. Faça felizes as pessoas que estão no seu caminho. Você nunca vai andar mais sozinho. Pessoal, eu estou acabando, viu? Divina, vai falar nada? Você ainda tem tempo, fique tranquilo, mais 18 a 10 minutos são. Ai, que beleza! Tempo é tudo que ele tem. E que eles reclamam lá de tempo. Então, veja, a gente está aqui com um propósito. A gente está aqui olhando para dentro da gente, para os sofrimentos, para as tristezas, para as dores, para os acontecimentos do dia a dia. Podem ser cenários horrorosos, pode ser tristeza, pode ser o clima, pode ser o fogo, pode ser o que for. Não importa, transforme isso numa oportunidade de você ajudar alguém que certamente está numa condição pior que você. Nós aqui temos condições de ajudar pessoas que não têm onde se abrigar, que não têm um familiar para lhe dar um ombro, um braço. E que força, que poder tem um sorriso e um abraço. Que é de graça. Graças a Deus. Então, a gente hoje pode refletir e sair daqui com um pensamento modificado, com um objetivo simplificado de transformar a vida do outro em algo que o outro sempre quis. De fato, como todos nós, ele também quer ser feliz. Então, eu me lembro que uma vez eu era criança, porque eu já fui criança e ela está aqui. Quando eu era criança, eu tive uma discussão com a minha mãe. Eu sou filha única com 7 irmãos homens. Então, a discussão, minha mãe mais velha que eu, 15 anos, era uma coisa meio de possível de acontecer. E a gente discutiu porque ela queria que o meu vestido fosse de um jeito, eu queria de outro. E eu saí de casa para caminhar. Naquela época, a gente podia caminhar com alguma segurança. Então, eu fui andando, chorando, a lágrima descendo, porque a gente discutiu. Teve uma briga meio acalorada. E aí, eu parei numa esquina, que lá tem esquina, aqui não tem não, mas lá tem. Aí parei numa esquina e ouvi uma vozinha atrás de mim, e eu já era tampinha com 1,5 m, e ela dizia assim: você pode me ajudar? Eu estava, sabe, fervendo dentro de mim, porque eu achava que
não precisava discutir, podia ser a minha vontade, não era eu que ia vestir. E aí, com aquele sentimento, eu resolvi olhar para trás e ver aquela figurinha que quase sombra não fazia, porque ela tinha um problema de coluna, estava tão curva que o rosto quase batia no chão. Aquilo mexeu comigo, meu coração. E eu não tinha. Eu era uma criança, eu não tinha dinheiro. Abraçar, como? Como abraçar, né? Que é, para mim, um grande remédio. Eu disse, eu não tenho. Eu saí chorando o dobro do que eu chorava antes. Fui para casa correndo mais rápido do que saí de casa. E eu acho que foi a vez que eu abracei a minha mãe com mais amor. Porque eu briguei por coisa nenhuma. E se a gente reparar, quando a gente altera a voz, quando a gente magoa o outro, quando a gente fere o outro, a gente está sempre num estado alterado de expressão física, facial, corporal, a voz, e o sentimento que sai é um sentimento ruim. Nossa, mas foi um abraço que eu não esqueço nunca mais. Veja só, o que uma mulher curva na rua que eu não conhecia é capaz. Ela trouxe para mim uma bela solução. Ela disse para mim que eu estava chorando e não tinha nada, porque dentro de mim eu estava carregando apenas um imenso não. Eu devia dizer sim. Eu devia dizer sim, concordar qual era o problema. Não era a última festa, tinha outras pela frente. E eu hoje, 72 anos depois, digo, olha, quantas festas eu pude escolher a roupa que eu ia vestir sem o palpite de ninguém. E quantas vezes eu, nessa mesma situação, pensei, puxa, se a minha mãe estivesse aqui, ela podia me ajudar a escolher. Mas quando a gente é criança, como vai saber? Então agora, como adultos, eu contei um pedacinho da minha vida. Como adultos, vamos refletir. Se você tiver que dizer, pare. Pare, porque você vai precisar depois pedir muito perdão ao pai. Porque aquele outro que você está apontando para dizer o desaforo é filho dele do mesmo jeito que você. E o retorno disso para você vai chegar. Então, o perdão ele é necessário porque a gente ainda não consegue viver sem sentir mágoas, sentir ressentimento. Lembrando que a pior delas não é com relação ao outro, é quando a gente não se perdoa. E aí a gente está pertinho de terminar o Setembro Amarelo, e quantas pessoas que não se perdoam, embora Deus perdoe ainda assim, desistem da caminhada. Então, aproveitando o ensejo, eu quero dizer para vocês que desistir não está no dicionário, no vocabulário daquele que pretende um dia deixar de se magoar. E quero convidar todos para, nesta sexta-feira, às 20 horas, assistirem a live sobre autoestima. Vai ser comigo, pelo Instagram e pelo Facebook, transmissão pela nossa casa e pelo meu Instagram. Então, é simultâneo, às 20 horas. E quero dizer para vocês que a autoestima não é a gente se sentir maravilhoso, espetacular, sabe, o X, a grande beleza, X não, esquece X, a beleza, sabe, a oitava maravilha do universo. A autoestima é quando a gente reconhece que a gente é tão bom quanto todos à nossa volta. Porque o melhor da gente atrai o melhor do outro. E o melhor do outro chama e atrai o melhor da gente. Semelhante atrai semelhante. Então, quando a gente reconhece que a gente é tão bom quanto o outro e capaz quanto o outro, e o outro quanto a gente, está tudo certo.
somos todos iguais. Grande beijo, Deus abençoe vocês. Segue daí, Emerson Divina. Amo vocês para sempre, sem prazo de validade. Deus te abençoe. Nós também.